É bom declarar de manhã o teu amor e à noite a tua fidelidade. Verso 3. Ao som de instrumento e de 10 cordas da harpa e da melodia de lira. Tu me alegras, Senhor, com tudo o que tens feito. Canto de alegria por causa das tuas obras. Quão grandes, Senhor, são os teus feitos e profundos os teus pensamentos. E isso é uma verdade que eu vim, que é uma verdade que está no meu coração. Então, eu não vim aqui para pregar uma palavra, não espero uma palavra bonita, mas eu vim aqui para proclamar, para testemunhar a grandeza desse Deus. E eu vim aqui dizer para você, reafirmar na sua mente, reafirmar para você que Deus é bom. Ele é bom. Olha para a tua irmã que está ao seu lado. Fala para ela, Deus é bom. Aquele Deus que nós lemos na Bíblia. Tantas palavras, tantas coisas, tantos milagres que Jesus operou. Eu sou a prova viva que esse Jesus está vivo e que Ele continua a fazer. Eu não sei, meu irmão, como que você chegou aqui nessa tarde, mas eu quero te dizer, teve jeito para mim, tem para você, amém? Eu não sei qual é a causa, eu não sei como que você está, como que está o seu emocional, como que está o seu casamento, eu não sei como está a sua vida de solteira. Eu só sei que Deus está aqui nessa tarde. Nós não servimos um Deus grudado na cruz. Ele ressuscitou, amém? Ele continua operando milagres. Ele continua a fazer milagres. E eu vim aqui nessa tarde para ser boca de Deus, para testemunhar os grandes feitos do Senhor na minha vida. E com isso eu quero encher o seu coração de fé. Eu quero encher eu quero que você crie expectativa. Porque não é a Fabiana. O Senhor está aqui. E você é conhecida no mundo espiritual. Você é conhecida por um Deus vivo. Você é filha. Ele te chamou para perto. Ele te chamou de filha. Você tem um espaço, amém? Qual o seu lugar? Aleluia. Eu acho que eu vou chorar aqui bastante. Então eu quero que vocês tenham um pouquinho de paciência comigo, porque eu costumo brincar e eu falo, gente, em que área que vocês querem testemunho? Eu tenho um testemunho para cada área da minha vida. Eu tenho 12 anos de convertida. Então, é muito tempo. Glória a Deus. É muito tempo caminhando com esse Jesus, experimentando da bondade dele. E quando eu ouço uma palavra, quando eu ouço alguém ministrando, quando eu já participei de muitos eventos, muitas palavras boas, poderosas, e eu sempre procuro olhar para aquilo que é falado aquele dia, olhar para aquilo que Deus falou através da pessoa, e eu olhar para a minha vida e eu falar, opa, isso aqui não encaixa, opa, isso aqui encaixa, eu preciso ajustar isso aqui. Então, de glória em glória eu tenho sido moldada, de glória em glória eu tenho sido transformada. E eu quero deixar bem claro aqui que não é a Fabiana que é boa, eu vim aqui para engrandecer o nome de alguém. Eu vim aqui para engrandecer o nome do Senhor, amém? E eu vim aqui para testemunhar a bondade e a fidelidade dele na minha vida. Quem é das antigas aqui vai lembrar e pode reafirmar que essas coisas realmente aconteceram, e depois de lá para cá, e tem 5 anos que eu estou em Santo André, então eu já tenho vivido outra história, mais testemunhos, mais renúncias, mais vida, né, que Deus tem transformado a minha vida. Amém? Então, abre comigo lá, no livro de João. Livro de João, João 6, do 5 ao 11. Eu quero falar aqui, a pastora me chamou e eu falei, pastora, como assim? Eu falei, eu vou, se Deus me der uma palavra, eu vou. E aí acho que ela remarcou várias vezes o evento e eu falei, acho que já era, né? Vai, então obrigada, Deus. E aí, essa semana ela falou pra mim, bem em cima, né, que ela já conhece que eu sou ansiosa. E aí eu falei, Deus, o que eu vou falar?
E aí ele falou assim, fala dos feitos. Aleluia. Fala das coisas que eu fiz na sua vida. E eu quero chamar a atenção aqui para 3 públicos. Tem mulheres solteiras aqui? Amém. Amém. Glória a Deus. Tá no tempo difícil, no tempo de espera aí? Eu passei por isso. E eu quero compartilhar sobre isso. E casadas? Temos casadas? Glória a Deus. Eu também tenho algo da parte de Deus para compartilhar para vocês, amém? Amém. E mães? Amém. Temos mães aqui? Que ministério lindo vai ser mãe, né, minha gente? Oh, glória. Aleluia! Eu falei para Deus assim, Senhor, tá, como que põe um título nessa palavra? E eu vou falar aqui sobre entregas que eu fiz, que deu certo, e se você quiser usar, usa na sua que vai dar certo. Porque o Senhor, Ele não tem filhas preferidas, amém? Você é tão amada quanto eu. Só que o segredo de Deus na nossa vida, para a gente viver aquilo que Ele tem para nós, não existe. Não existe uma maneira de você viver o Evangelho sem entregas, sem renúncias, sem você abrir mão daquilo que não é para você, que não é a vontade de Deus. Amém? E a palavra que Ele me deu também é bem incrível, porque é fora do comum para esse contexto, mas vocês vão entender já. Deixa eu só abrir aqui. Todas abriram? O livro de João, do 6, do 5 ao 11. Que fala sobre a multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos. Então vou ler para vocês. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para dar-lhes de comer? Mas Jesus, ele disse isso para testá-lo, porque ele já sabia. Desculpa, irmão. Mas Jesus dizia isso para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. E Filipe respondeu: nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está o menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim os homens se assentaram e eram quase 5.000 homens. Então, repita assim comigo: eram quase 5.000. Eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto eles queriam. E todo mundo eles foram saciados com 5 pães e 2 peixinhos. Aleluia. Eu não sei o contexto que você foi criado, mas acho que a nossa natureza, ela já, quando fala de dividir, repartir, entregar, eu tenho dificuldade. Eu não sei qual foi o contexto que você viveu, mas eu fui criada numa família de 10 pessoas. Você imagina? Para comer alguma coisa, a gente teria que dar uma fugida. Não dá para você dividir em 10 pessoas. E eu fui uma pessoa que eu passei muita restrição na minha vida alimentar. Eu nunca confesso pro diabo que eu passei fome. Eu tive restrição de comida. Amém? Amém. Eu não admito para ele. Então,
Eu fui criada numa casa que tinha 10 pessoas. Eu tinha 7 irmãos. Então dividir para mim, nossa, eu queria comer o meu pão e comer o do irmão. E olha que interessante no verso 9. Aqui está o menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Olha que incrível. Ele chegou, ele ofereceu aquele pão e aqueles peixes, mas o que passou na cabeça dele? Eu fiquei imaginando. O que passou na cabeça dele? O que vai ser do meu lanchinho? Porque ele foi o único prevenido que saiu, que foi para seguir Jesus, e ele levou a sua sacolinha de pão e peixe. Então, eu no lugar dele, eu vou esconder os meus peixinhos aqui, o meu pão, ou só eu que sou pecadora? Quem faria isso aqui, amém? Irmãs, eu preciso que vocês me ajudem. Então eu preciso do seu glória a Deus, eu preciso da sua animação, eu preciso... Aleluia! 15 irmãs principais. E aí eu fiquei imaginando, meu Deus, e ele entregou. Ele não sabia o que ia acontecer. Eu acredito, eu meditando assim num contexto, ele estava seguindo Jesus. E o pouquinho que ele já tinha experimentado de Jesus, eu acredito que ele deve ter pensado, se eu entregar, ele vai fazer um milagre. Então assim, eu tentei rotular o título dessa mensagem, que é o poder da entrega. Quantas aqui já teve que fazer entregas difíceis? E eu quero trazer para você aqui o poder da entrega, aquilo que Deus pode fazer em cima da sua pequena entrega. O que Deus pode fazer com os seus 5 pães e com os seus 2 peixinhos. E trazendo para o meu contexto de vida, que eu falei que hoje eu vou engrandecer o nome do Senhor, e eu não acredito em coincidências, eu acredito em cristocedência. Já ouviu essa palavra? Tudo, nada é por acaso. Tudo tem um porquê e tudo na minha vida tem as mãos de Jesus. Tudo tem algo que eu sei que Ele está por trás. Ele está movendo, Ele está fazendo. Então, eu falo para o Joel, às vezes a gente está no trânsito, alguma coisa, ele pega uma rua errada, e homem, você sabe como que é no trânsito, né? Só os homens ou as mulheres também? As mulheres motoristas ali. Fala, nossa, é a rota! Meu Deus, 15 minutos! Que não sei o que. Eu falei, calma. Você não sabe o que tem lá na frente, Deus sabe. Pensa assim, foi um livramento. Glória a Deus. E eu queria compartilhar aqui para as solteiras, no seu tempo de solitude, no seu tempo de espera ao Senhor. Eu quero compartilhar o meu testemunho. Eu cheguei na igreja e eu cheguei namorando. Eu vim de um relacionamento, né? O pai da Amanda foi o meu primeiro, e depois de 7 anos a gente se separou. E aí eu fui seguir a minha vida e eu fiquei rebelde, e eu comecei a pensar assim, que homem tem que sofrer, homem não presta, homem não merece. E eu fiquei revoltada e eu fui viver uma vida solteira. E, tipo assim, comecei a sair, a tentar me encaixar no mundo, porque eu era casada, então eu não saía para lugares de solteira. E aí eu tive que ir para lugares de solteira, né? E aquilo para mim foi tudo novo, e por um lado, assim, eu não posso dizer que foi bom, mas eu aprendi muita coisa. E hoje eu louvo a Deus porque o Senhor, Ele me resgatou. E Ele me tirou desse mundo. E depois que eu separei do pai da Amanda, eu comecei a viver, procurar. E na realidade, no fundo, o que eu queria era ter uma família. Eu queria ter um pai para Amanda. Eu queria ter uma figura de pai morando na mesma casa. E aquele sonho de ter uma família, ele era latente no meu coração. Só que eu estava buscando nos lugares errados, né? E aí, no meio dessa caminhada, indo para a balada, indo para não sei para onde, tal, eu me apaixonei.
Eu comecei a me relacionar com um rapaz e eu fiquei perdidamente apaixonada por esse rapaz. Se ele falasse pula aqui, eu pulava. E ele era um prato assim, tão enfiado de Satanás para destruir a minha vida. Foi na época que eu namorando com esse cara, eu adoeci de depressão, eu adoeci de síndrome do pânico, eu virei esquizofrênica, eu fui parar dentro de uma clínica de doido e eu fui rotulada como a louca e ninguém acreditava em mim. Então, foi uma fase muito difícil da minha vida. E graças a Deus, nesse período, dentro de uma clínica de doido, eu ouvi a voz do Senhor. E Ele falou pra mim, aí, porque eu achava que ser crente era ser doido, que a visão que eu tinha de ser crente era Deus é amor. Não tenho nada contra Deus é amor, minha irmã. Em nome de Jesus. Mas lá não pode, tem uma doutrina pesada, né? Não pode, não sei se ainda é assim, mas na época não podia cortar o cabelo. Quantas vezes o pai da Manda falava pra mim, você, que ele converteu lá, você vai dar conta no dia do juízo dos cabelos que você cortou da tua filha. Misericórdia. Na época eu não tinha misericórdia. E dentro dessa clínica, eu ouvi a voz do Senhor falando, e aí, você quer ser doida aqui? Ou você quer ser doida para mim? E foi uma voz tão audível, tão forte. E eu não sabia, né? Mas por trás tinha um grupo, tinha uma igreja que clamava pela minha vida no mundo espiritual. Aleluia. E eu louvo a Deus por cada um deles. E eu sempre reforço que eu tenho uma dívida eterna de amor e de gratidão. E eu ouvi a voz do Senhor lá dentro e eu me rendi a Jesus. Só que eu me rendi a Jesus e vim, passei no encontro. Foi todo aquele processo, só que eu estava namorando ainda. E eu estava apaixonada. E eu fiz de tudo para esse homem converter. Aqui tem, ele já tentou converter um varão na força do braço. Essa fui eu. Eu falava Deus e a gente ia para a igreja, ele começou a vir para a igreja também, firmou na igreja, aquela coisa. E eu falava Deus, ele só precisa ser crente, ele já é o homem perfeito, aos meus olhos, claro. E aí eu lembro que aquele papai barbudo ali, eu não sei se você, quando ele coça assim, a barba, ele já fez isso para vocês? E eu tinha entrado na igreja e eu fiquei, foi Deus, o poder de Deus, e eu tinha um respeito tão grande por eles, e eu coloquei a minha vida nas mãos deles também. E eu falei, eles sabem o que é bom. E eu olhava para o casamento da pastora e do pastor, eu falava assim, eles sabem o que é bom, eles vivem um casamento feliz. Então, eu quero me submeter àquilo que eles falarem. E aí, levei o bonitão lá pro pastor. E aí o pastor olhou pra minha cara e falou, minha filha, eu não aprovo, eu não abençoo. Aquilo foi uma facada no meu peito. Porque eu queria casar com aquele homem. E eu queria muito a aprovação deles. Porque eles sabiam que era certo. E eu não. E aí, eu lembro que eu voltei pra casa com uma raiva do pastor, mas uma raiva. Deus, e eu até pensei em falar, não, vou deixar a opinião dele de lado e eu vou seguir a minha vida e eu vou ser feliz, porque ele é o homem que eu amo e ele está vindo para a igreja. E aí eu lembro que a dona Maria era a minha discipuladora, a mãe da pastora. Ela falou assim, Fabi, faz um voto com Deus. Fala para Deus se esse homem for de Deus, ele vai ficar na sua vida. Ele vai ficar na igreja. Só que você precisa entrar em santidade. Não ter relações. E naquela época, era novo para mim. E para homem do mundo, esquece. Você quer saber se um homem ele é de Deus? Quando você fala para ele sobre santidade. Quando você fala para ele assim, meu amor, eu sei que
Deus escolheu você para mim, que eu sou para você, mas eu quero me santificar. Aleluia. Eu só quero ter relações quando a gente casar. Você Glória vai a ver Deus. se ele é de Deus ou não. Porque eu fiz isso. Eita E eu glória. falei, tá bom, eu vou seguir o seu conselho. E crente que ele ia ser, né, a resposta que eu queria que ele desse. Não foi bem assim. E aí Deus começou a me mostrar tanta coisa, tanta coisa. Ele era aquele homem, tá aqui os pastores para não me deixar mentir, ele era aquele homem que ele jogava um tapete vermelho para me passar. Porque o diabo, ele não brinca de ser diabo. Ele enfeita muito. Aleluia. Ele imita Deus. Ele enfeita muitas coisas e faz você acreditar nele. É verdade. Então, eu falei, tá bom, ele me ama. Nossa, ele já deu várias provas que me ama. E aí eu falei, tá bom, Jesus. E nisso eu fui me envolvendo com Jesus, fui me apaixonando, fui experimentando. E cada vez que eu experimentava mais de Jesus, eu olhava para a minha vida e eu falava, isso não combina realmente comigo. Isso não combina com aquilo que ele tem para mim. E eu falei, tá bom, se o padrão é esse, eu vou. Eu lembro que eu entrei no meu quarto e eu comecei a chorar, porque naquele dia eu fiz uma entrega. Naquele dia eu peguei os meus peixinhos e eu Aleluia. peguei o meu pão e eu falei, Deus, eu acredito. Fiz igual o menino que Aleluia. deu. Eu acreditei. E eu renunciei à minha área sentimental. E eu falei para Deus assim, Deus, eu tenho o dedo podre para escolher homem. Até hoje, eu nunca fui feliz em nenhum relacionamento. Em todos os relacionamentos que eu me envolvi, eu fui usada. Em todos os relacionamentos que eu tive, eu nunca fui suficiente para um homem. E eu tratava esse homem com Deus, sabe? Ele não tinha motivo para me trair. E amém. E eu chorando no meu quarto, eu falei, Deus, eu entrego. E eu chamei ele. E eu falei para ele assim, a partir de hoje, eu entreguei a minha área sentimental para Deus. E se você realmente for o homem de Deus para mim, nós vamos descobrir. Ele ficou louco. Ele manifestou. Ele queria até matar o pastor. Quem esse cara pensa que é? Eu falei, não foi escolha dos pastores. A escolha foi minha. Então, se você realmente me ama, você vai pôr os papéis no cartório pra gente casar. E aí, foi onde eu comecei a descobrir coisas que teve um dia que eu falei, Jesus, chega. Eu não aguento mais ver. Foi onde eu descobri que o bendito era casado. Ele falava que estava divorciado e eu acreditava. Mas não, ele estava com mulher. E ele era motorista, então ele trabalhava muito. Então ele viajava. Mentira! Ele trabalhava aqui no Jabaquara. Depois que eu descobri, ele era casado. E sabe, eu sonhava em casar com ele e eu sonhava em ter um filho homem. Porque eu já tinha Amanda, aí eu queria ter um filho homem, que eu queria aquele par. Ficar aquela família margarina, linda, né? E a gente planejava e ele falava comigo, eu sonho em ter um filho com você. E o nome do nosso filho vai ser Brian. Me lembro como hoje. Vai ser Brian. E eu sonhando com aquele nome, com filho, com casar, com tudo. Meu Deus, agora eu vou ser feliz. E ele não era nada do que eu imaginava que era. Eu descobri que no meio desse período, enquanto ele estava comigo, ele teve um filho. Ele colocou o nome de Brian. Então, o diabo ele não brinca em destruir as suas emoções. Verdade. Então, eu vim ser boca de Deus aqui nessa Aleluia. tarde. Aleluia.
para que você feche as brechas na sua vida. Aleluia. A gente fala tanto que Jesus está voltando, que às vezes fica até chato, né? Ai, Jesus está voltando, não vem? Ele vem. Eu sei que ele vem. Você sabe que ele vem. E ele deseja, quando ele vier, encontrar a noiva perfeita. Aleluia. Glória a Deus. Ele deseja encontrar a filha dele pronta. E às vezes eu até comento com o João, eu falo, amor, sabe por que eu acho que Jesus não veio ainda? Ele fala, por quê? Porque a gente não está pronto. Ele é tão bondoso e misericordioso que ele fica esperando a gente se aprontar. Ele fica esperando a gente estar pronta para recebê-lo. E eu descobri que o Bendito era casado. E aí eu estava envolvida demais. Eu estava apaixonada demais. E eu lembro que eu entrava no meu quarto e eu chorava. E eu falava assim, Deus, não deixa ele me ligar hoje, porque hoje eu estou fraca. No meu processo de me guardar, no meu processo de santidade. Então tinha dias que a minha fé estava tão abatida que se ele falasse assim, ó, e ele me tratava muito bem, carinhoso, aquele negócio. Se ele me ligasse e falasse assim, tô aqui, vamos sair, eu amo você, não sei o quê, eu ia esquecer de tudo que aconteceu e eu ia cair de novo. E eu entrava no meu quarto e eu chorava, eu dizia, Jesus, por favor, não permita que ele me ligue hoje. Ele não ligava. Agora o dia que eu estava cheia do Espírito Santo, que eu estava convicta que a minha decisão era a melhor, que eu estava cheia de fé, ele ligava. Isso eu passei quase um ano para ele sair da minha vida. Ele me seguia. Eu comecei a liderar as células kids e às vezes eu via o carro dele atrás de mim. E eu olhando para o alvo, eu olhando para a minha promessa, eu olhando para aquilo que eu me comprometi, e eu olhando para a minha entrega, crendo que Jesus faria. E hoje eu estou aqui para contar, para testemunhar, para engrandecer o nome desse Deus que você serve. Glória a Deus. Para engrandecer esse Pai que você tem. Glória a Deus. Que muitas vezes a gente não desfruta do poder que Ele tem, da bondade que Ele tem conosco. Verdade, Jesus. E aí ele não me ligava, ou ele me ligava, e eu falava assim, a minha palavra é uma só. Mentira, se ele ligasse há pouco tempo atrás. E falava, a minha palavra é uma só. Se você for um de Deus, a gente vai casar. Já tem o divórcio na mão? Você já colocou os papéis lá? E aí toda vez ele vinha com a desculpa. E eu falava, eu não quero. Isso só me mostra que você não é o nome de Deus para minha vida. E eu segui firme. Aleluia. Para a glória de Deus, que o Senhor me capacitou. E eu vou falar uma coisa para vocês aqui, jovens. A melhor coisa que você tem para viver a sua santidade, o seu momento de espera no Senhor, é se dobrando na vontade dEle, é servindo a Ele, é mergulhando na igreja. No meio desse período, eu perdi a minha mãe. A minha mãe faleceu. E eu venci o meu luto dentro da igreja, servindo. Então tinha encontro kids, eu estava lá, não é, pastor? Célula kids, eu estava lá, no meio das favelas. Uma mochila pesada nas costas, chegava lá com a boca aberta. E eu liderava 30 crianças. E eu continuava ali, firme. Verdade. Eita, Jesus. E foi onde eu venci o luto, foi onde eu passei o meu período de santidade, me consagrando a Deus. Só que assim, a gente quer, né? Faço a entreguinha hoje, amanhã já quero a resposta. Não funciona assim. Para tudo tem o seu tempo. E Ele sabe qual é o tempo certo. Foram 6 anos. Só uma coisinha que eu pulei. No meu quarto, chorando, eu falei para Deus, eu estava tão apaixonada por Jesus, que eu falei para Deus o seguinte, eu falei, Senhor, hoje eu entrego a minha santidade e eu me dou por completo a você, porque eu quero viver os teus sonhos para minha vida. Então, a partir de hoje,
se o Senhor achar que eu mereço ainda casar, tu me casa. Mas se tu achar que eu não sou digno e que isso não é para mim, eu vou morrer seca. Eu vou morrer, eu não sou homem, né? Mas vocês entenderam. Eu falei, eu não faço mais sexo com homem nenhum, a não ser o meu marido. Aleluia. E eu me consagrei. E o tempo foi longo. Foram 6 anos esperando. E eu falei para Deus, como meu dedo é podre para escolher homem, eu não quero escolher. Então, esses combinadinhos funcionam pela beleza. Glória a Deus. Eu falei, eu não quero escolher. Mas quando ele chegar, eu só quero que o Senhor me fale. Quando ele chegar, porque eu quero que ele chegue aqui, porque a gente era da videira e na época a mulher tinha que seguir o homem. Se o homem fosse lá na videira do Vila Mariana, eu teria que congregar lá no Vila Mariana. Eu falei, aqui é meu lar, aqui é minha casa. Eu não saio daqui, eu só saio daqui ou casada ou morta. Amém, Deus? Amém. E eu falei, mas quando ele chegar, me fala, me mostra. E aí, o Joel chegou, diga aleluia. Aleluia até. Só que ele chegou, irmãs, e eu sonhava, depois que Deus começou a falar sobre restaurar minha área sentimental, sobre me casar, e eu comecei a sonhar com casamento de volta, foi um processo bem longo, de curas, de feridas, que a minha alma era tão cheia de feridas. E quando ele chegou, ele não era esse irmãozinho já pronto, né? E graças a Deus, Deus me poupou de me mostrar. Então, quando o Joel chegou na igreja, eu estava no processo de esquecer o bendito do ex. E o Joel, ele chegou na igreja muito cheio de querer, né? Cheio de, eu sou alfa. E aquilo era o que eu odiava, porque era igualzinho do meu ex. Que era, queria ser o que não era. E ele teve um momento também, o processo dele também de restauração, de cura, de transformação. E Deus só me deu ele quando ele realmente estava pronto. Então assim, ele chegou na igreja, as mulheradas, misericórdia. Acho que todas as irmãs solteiras daquela época oraram por ele. É verdade, é verdade. E as antigas sabem bem o trabalho que esse homem deu. Mas Deus me poupou, Deus deixou eu lá servindo a ele, fazendo as coisas dele. E quando ele estava pronto, aí Deus falou assim, esse é o varão que eu tenho para você. E o contexto, irmãs, esquece. Eu olhava para ele, aí eu olhei para ele assim e falei, Deus, quem que já ficou revoltada com Deus? Às vezes, o bando de doido, eu brigo com Deus. Eu falei, Deus, isso aqui? É isso aqui? A justiça própria, né? Eu falei, Senhor, eu esperei 6 anos, eu me santifiquei, entreguei tudo. Tu vem me dar isso aqui? Aí vem aquela vozinha assim. Lembra daquele dia no teu quarto? Que você orou? Que você disse assim, só me fala quem é. Eu tô te falando quem é. E deixa eu te lembrar uma coisa, Fabiana. O seu dedo é podre. Você não sabe escolher homem. Eu escolhi o varão perfeito para você. E glória a Deus. Glória a Deus que eu me submeti a essa vontade de Deus. Porque hoje eu posso falar que tenho testemunhas que ele é o melhor marido. Ele é o melhor de Deus para mim. Então essa foi uma restauração que Deus fez na minha área sentimental. Isso é um dos testemunhos que não dá para contar tudo que eu vivi aqui. Mas você que está solteira, eu vim aqui como boca de Deus falar para você que vale a pena. Porque tem dias que a sua fé está balançada, tem dias que você quer negociar e você quer, e é normal. Só que eu vim aqui reafirmar que existe
Existe um Deus poderoso que cuida de você. Eu vim aqui te lembrar que o que é seu está guardado. A boa, perfeita vontade de Deus. Aleluia. O Senhor, Ele tem o melhor dessa terra para nós. Agora, eu quero falar um pouquinho para as casadas. Eu não quero alongar muito, porque isso não é o meu alvo, e eu quero só compartilhar, como eu disse, engrandecer aquele que me escolheu, engrandecer aquele que fez tanto na minha vida, e com os feitos dele na minha vida. Eu contando aqui para vocês, eu sei que o nome dele é engrandecido, porque nunca foi sobre mim, nunca foi sobre a Fabiana ser a poderosa, sobre a Fabiana ter, ela é o alfa. Não é. Ele é bom. Amém? Então eu quero falar um pouquinho agora para as casadas. Amém? Vocês me recebem, irmãs? Bendito aquele que vem no nome do Senhor. Amém? Aleluia. Olha, eu não conheço um lugar de entrega maior que o casamento. Eu não conheço um lugar onde você diariamente você precisa fazer entregas. Se você quer viver a plenitude de Deus, se você quer viver a bondade de Deus, se você quer ser feliz, porque assim, uma coisa Deus deu para mim. Deus deu o varão que Ele escolheu para mim, só que agora é responsabilidade minha me manter casada, minha e dele. Então, como Ele olhou para mim na época e viu, eu era uma mulher de Deus, Deus falou, glória a Deus por isso, casamos. Só que conhecer profundamente é só no dia a dia. Eu falo que a gente só começa a entender o que é o casamento quando você volta da lua de mel. Você está na lua de mel, misericórdia, ô glória, aquela maravilha. Mas quando você volta da lua de mel, aí sim você vai entender o que é um casamento. E durante esse tempo que eu me consagrei, me santifiquei, Deus foi me transformando e tal, mas ainda faltava muita coisa na área de ser esposa. Então eu vim de um contexto onde eu era mãe solteira e eu criava a Amanda sozinha, eu pago minhas contas, eu, sozinha. Casei. Precisava agora me adaptar a uma vida de casado. Precisava entender que eu tinha um cabeça agora. Eu tinha alguém que falava, alguém que tomava decisões. E que quando ele falasse, eu tinha que me calar. Irmãs, é só eu que tenho dificuldade de me submeter aqui? Irmã, pode confessar, Jesus está aqui, não tem nenhum homem aqui, a não ser que Joel tenha entrado aí de peruca, viu? Não passou aqui não, em nome de Jesus. Não estou aqui. A não ser que o Joel tenha entrado de peruca, ele falou que ia pôr uma peruca e falou. Ele falou que era lá. E eu tive que aprender a me submeter. Aí a gente fez vários discipulados, né? Pastor, quebrei uma casa, assim, no bom sentido, para se adaptar. Porque olha só a restauração que Deus fez. Pegou a Amanda, que a Amanda não é filha do Joel. Pegou a Júlia, que não é filha minha de sangue. Colocou nós quatro dentro de uma casa. Você imagina o que ele deu nos primeiros meses. Então, eu criava a Amanda sozinha e ela é minha filha, eu mando. Então, quando ele falava, Amanda, que não sei o que, eu dava uma bronca, eu tentava corrigir, me era treta. Que eu não deixava nem o pai meu dentro da Amanda corrigir ela. Queria matá-lo. Tive que aprender a lidar com essas coisas. Aleluia. A Júlia, então, a Júlia chegou pra mim com 5 aninhos.
Foi uma das coisas mais, assim, que eu falo que foi um presente de Deus para mim. Foi uma das coisas mais grandiosas, que é a que me leva para Cristo com muita frequência. Porque é tão lindo falar sobre isso, mas no dia a dia tem que ir para a cruz, tem que ter entrega, sabe? E hoje eu brigo porque eu quero tomar todo o lugar, porque eu tenho ciúme da mãe dela, confessando aqui. A mãe dela é viva e a guarda dela é da gente, então ela vai para a mãe a cada 15 dias. Inclusive, saindo daqui, eu vou ter que passar lá e deixar ela. Então, para mim, isso já é prego, porque eu sou a mãe, eu cuido. O meu coração não entende que ela não saiu de dentro de mim. Ela é minha filha. Aleluia! Glória a Deus! E toda vez que eu me levantava para corrigir a Júlia ou qualquer coisa no começo, a gente brinca até hoje que a Júlia é um bebelô dele. Porque eles também tiveram um contexto muito difícil, né? A mãe dela foi embora quando ela era pequenininha e ele ficou com ela, sozinho. E eu fico imaginando hoje para Joel, o homem que não acha a manteiga na geladeira, sozinho. O de vocês acham? Fabiana, cadê? Eu falei, gente, aqui. Não acha, é coisa de homem. Eu falo, meu Deus, como que essa não sobreviveu? E eu tive que aprender. Eu tive que fazer muitas entregas. Renunciar muito meu eu. Né? E depois veio a Laura. A Laura é o nosso bebelozinho hoje. Né, meu amor? Ela veio como uma cura na minha vida. Na questão de maternidade. Porque eu assumi um contexto de criar uma filha em lar separado, um relacionamento de pai lá, mãe cá. Eu não sei se aqui existe algum contexto assim, mas eu tenho visto e hoje eu entendo o porquê que o diabo ele investe tanto em destruir o casamento. Porque as feridas que eles causam nas crianças são grandes, os traumas são grandes, as feridas são enormes. Até hoje, eu ajudo a Júlia a lidar com as feridas de uma separação. Até hoje, eu lido com a Amanda, com as feridas que uma separação causa. Então, para as casadas aqui, antes de você pensar em se separar, não pensa, eu já fiz de tudo. Não. Fabiana, eu não sei qual é o seu contexto. Eu não sei como você está na sua casa. Fabiana, meu marido não tem jeito. Meu marido já era. Mas eu quero dizer para você, existe um lugar de entrega. Aleluia. Que você pode acessar. Que você pode ir lá. Existem umas mãos poderosas que você pode entregar. Que Ele vai multiplicar. Ele vai fazer o sobrenatural. Fabiana, mas eu não aguento mais, eu tô caindo. Não caia assim. Caia assim. De joelho. Você vai ver o que Deus pode fazer. Amém? Amém. Então hoje eu colho frutos assim dessa entrega, dessa santidade, dessa primeira entrega que eu tive, que foi o meu Isaac, que eu entreguei. Eu vivo frutos até hoje. Sabe por quê? Vocês jovens aqui. É uma das escolhas mais importantes que você faz na sua vida. Você sabia disso? É escolher o seu marido. É escolher a pessoa que você vai casar. É escolher quem vai ser o pai dos seus filhos. E hoje, o Joel ele é tão referência na minha casa. Ele é tão homem de Deus dentro da minha casa, que ele é referência para minhas filhas. Elas não são perfeitinhas, esquece. Elas erram, elas pecam, elas às vezes querem o mundo, mas esses dias eu estava no estacionamento, né? A gente estava estacionando, aí
entrou uma mulher, aí a mulher tentando estacionar, eu acho que ela era recém-habilitada, né? E vaguinha de shopping, nem eu encaro, eu já passo direto, porque eu vou procurar uma vaga lá longe, porque eu não vou pagar esse mico. Mas eu admirei a mulher colocava assim, eu tentava colocar, dava ré, voltava, e ela ia de novo, e ela foi umas 4 vezes. Aí a gente desceu do carro e eu falei, Joel, pelo amor de Deus, eu vou lá ajudar. E o Joel foi. E ele falava pra mulher, põe aqui, ó, vira o volante, não sei o quê. E a mulher ainda fazendo errado. E a Amanda olhou pra ele e falou assim, mãe, o Joel, ele é uma pessoa muito bonita, muito bela. Eu fiquei assim, ela é, mas eu falo por dentro. Ele é esse homem bom. Ele está sempre disposto a ajudar. E isso é bom e isso é ruim. Aí eu, ai meu Deus, por que é ruim? Aí ela falou assim, porque isso só sobe mais o meu padrão daquilo que eu quero para mim. Então deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, jovens. Escolha alguém que é apaixonado por Cristo. Quando eu casei com o Joel, ele já era apaixonado por Cristo. A razão dele viver já era Cristo. Não negocie isso. Porque você pode colher consequências, colher frutos que o Senhor não tem para você. Aí você pode chegar lá no final e falar assim, ai Deus, não sabia. Sabia. Até hoje o Senhor te perdoa que você não sabia. Mas a partir de hoje você sabe. Aleluia. Então toma cuidado com a sua escolha. Toma cuidado com quem você escolheu para ser o pai de seus filhos, para ser o seu marido, amém? Amém, Jesus. E da mesma forma, a Júlia, ela me falou exatamente essa semana, porque a Júlia está na adolescência já, né? Ô fase, Senhor, dá-me graça. A Júlia chegou para mim da escola, e aí ela compartilhando, né, um papo de amigas lá, que teve com as amigas. E eu não sei, eu com meu faro de mãe, eu já fiquei assim, pode estar oferecendo garotinho pra você, mãe? Ela falou assim, tia, você acredita, que ela me chama de tia, você acredita que as meninas, minhas amigas, falou que eu tenho, como foi, né? Eu sou muito exigente para garotos. E aí ela respondeu para as amiguinhas, eu não aceito menos do que o que meu pai me dá. Aleluia, glória a Deus. E ele é um pai babão, um coruja. Tem horas que eu tenho que falar, menos, você está muito derretido. E isso me enche de alegria, isso enche o meu coração de gratidão por tudo que ele tem feito. Né, por ter me dado um varão perfeito que me faz feliz como esposa, e por ter dado um pai que é referência para as minhas filhas. Né, então elas vão tomar muito cuidado com as escolhas delas. Elas não vão querer receber menos do que o que elas já recebem em casa. E eu louvo a Deus por isso. Amém? Então você que é casada e acha que o seu marido ele não tem mais jeito, que o seu marido, Fabiana, meu marido não é esse cara. Eu devia ter escolhido certo e eu não escolhi. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós servimos um Deus de restauração. Nós servimos um Deus que Ele te abençoa em cima daquilo que você já fez. Ele está sempre procurando uma maneira de te abençoar, independente de qual foi a sua escolha. Então a minha escolha foi ter uma filha fora do casamento, sem luz, sem saber. Só que Deus, Ele usou essa circunstância, mas Ele me abençoou em cima disso. E Ele restaurou a minha casa e hoje eu tenho uma família. Não uma família que eu sonhei menininho ou menininha. Não, Deus queria me dar a Amanda, a Laura e a Ju.
Elas são as filhas que Deus me deu, que Deus escolheu para mim. E eu louvo a Deus por isso. Então Ele está sempre tentando nos abençoar. Você faz a caca e Ele vem e fala: calma, filha, vamos limpar. Vamos ver o que dá para fazer. Seu cenário está quebrado aqui. Vamos ver o que dá para fazer em cima disso. Porque Ele não livra você das consequências. Ah, não livra. Depois que eu oro a Deus, eu falo: Senhor, mas eu lembro que são consequências. Então, por exemplo, eu volto aqui com as solteiras de novo. Olha o perigo de você escolher errado. Hoje, eu tenho que lidar com o pai da Amanda até que a gente morra. Sou casada, tenho meu marido, sou feliz, crio as nossas filhas porque elas moram comigo, só que eu preciso ainda hoje ouvir a opinião do pai. Você quer ver? É aniversário. Aniversário da Amanda. Eu sei que é importante para ela que o pai esteja presente. Lá vamos nós para o mesmo ambiente. Essa aguinha aqui é para mim? Aleluia. Então, esse ano em maio foi o aniversário dela de novo. Fizemos um almoço lá em casa. Mãe, é importante que o meu pai esteja. Amém, filha, é importante para você. Vamos fazer. Glórias a Deus. E o pai da Amanda é convertido. Glórias a Deus que o relacionamento é mais maleável. Dá pra levar. Só que já o da Júlia, não é. Infelizmente a mãe dela não converteu ainda. É barraqueira. Se brincar, ela quer dar uma surra de vez em quando. Eu já quis dar uma surra nela. Mas são as consequências. E Deus ele não pode nos livrar delas. E a gente precisa lidar com essas coisas até o dia de Cristo. Mas você solteira, você pode evitar. Você que é solteira, você pode evitar. Amém? E agora eu quero falar um pouquinho das mamães. Tem mamãe aqui? Eu tenho uma de 22, uma de 13 e uma de 6. Eu tenho as 3 fases dentro de casa. Misericórdia. O Joel às vezes fala assim: nossa, só tem mulher nessa casa. Eu falo: Joel, tira o prato, lava o seu prato. Ele falou: não, tem um monte de mulher, eu tenho que lavar um prato? Eu falei: você é machista. Eu falo: você é machista. E aí às vezes ele fala: meu Deus, só tem mulher nessa casa. Eu falei: fica feliz. Bendito é o homem das mulheres, amém? E pensa numa vida de entrega. Quer ser mãe? Eu não sei como que é pra você, mas lá em casa. É o famoso ingrato, né? O filho jamais, ele vai saber o que você já fez por ele, o quanto você já se sacrificou por ele. Nunca vai saber. Quando eles se tornam mães e pais, eles têm um pouquinho de noção, mas nunca vai saber o que você já fez, o que você já teve que passar, o que você já teve que chorar. Eita Deus! Aleluia! Para ouvir? Eu já estou encerrando, caminhando para o encerramento. Diga assim: eu quero falar aqui para as mães. Eu ia até abrir o trecho, mas eu não vou abrir para não ficar mais longo. Mas é uma história muito conhecida, que é a história de Ana.
escolher pela Amanda. E ele falou pra mim assim, eu lembro que teve um dia que ela queria já tomar as decisões dela e ela queria escolher. Eu falei, Amanda, não. E o Senhor, ele me ensinou assim, me quebrou e falou pra mim assim, você não confia em mim nessa área. Você confia em mim em tudo, menos nessa área. Você não confia em entregar a sua filha pra mim. E eu, não, achando que estava passando, os menininhos nunca correram. Eu falei, como assim, Deus? Ele, você não confia. Você não confia que eu sou Deus, que eu acompanho os passos da Amanda, e em toda esquina que ela cruzar, eu vou estar lá. Se a Amanda for para um lugar que não é do meu agrado, eu também vou estar lá, porque eu sou pai dela. Antes de você ser a mãe, eu sou o pai. E eu a amo mais do que você. E eu, Deus, como assim? Eu não quero que ela seja infeliz, eu quero que ela escolha certa e tal. E Deus falou pra mim, ela não vai aprender se você não deixar ela fazer o que ela quer fazer. Você precisa confiar em mim. Você precisa entregar a criação das suas filhas a mim. Aleluia. Irmãs, eu não sei como que é pra você, mas pra mim, aquele dia foi um dia de treva na minha casa. De choro, porque eu não queria largar a Amanda de jeito nenhum. Eu fui infeliz no mundo, eu vim quebrada do mundo, a experiência que eu tive. Não existe felicidade se você não estiver com Jesus. E eu queria ir em festa de goela abaixo. Queria que ela pensasse como eu. E o Senhor falou pra mim, ei, você precisa entregar a sua filha pra mim. E aí eu falei, amém, Jesus. Ela fez 18 anos. Ele falou, chegou o dia. Você precisa entregar ela pra mim. E eu falei, amém. Com muita dor no meu coração. Eu entreguei. Ainda que eu já tinha experimentado tanto do poder de Deus. Ainda que eu sei quem é Deus, eu sei o poder que Ele tem, eu sei o que Ele pode fazer. Nessa área, eu tive limitação de entregar. Mas eu entreguei. E eu falei, eu sentei ela e falei, filha, você fez 18 anos hoje. E eu quero liberar a sua vida aqui. Porque até hoje eu fiz isso, isso e isso. Até hoje eu decidi escolher por você. E você nunca vai aprender a escolher aquilo que é bom. Se eu ficar te forçando, ela só fazia o contrário, irmãos. Ela só fazia o contrário. Eu falava à direita, ela ia para a esquerda. E eu precisei soltar. Só que aquele soltar de mãe, pelo menos o meu, eu soltei. Eu falei, a partir de hoje, você vai tomar as decisões na sua vida. Eu vou sempre estar aqui, do teu lado, para te apoiar. Ela falou que se eu falasse dela, ela ia levantar e ir lá para trás. Mas Jesus segura ela aqui. Amém? E quando eu soltei, ela começou a fazer as escolhas erradas. E eu comecei a entrar naquela crise e querer pegar de volta. E aí o Senhor vinha e falava, você precisa crer que eu sou Deus, que eu sou o Pai. Você precisa crer que eu vou pegar na curva. E eu falei, amém, Jesus. E eu tive que assistir coisas que eu não aprovava, que eu não gostava. Mas em nenhum momento eu deixei de ser a mãe. Eu deixei de entrar naquele lugarzinho que eu quero falar para você nessa noite. Que você não pode sair nunca. É a intercessão. Se eu soubesse que dava tanto trabalho aos nossos filhos fazer as escolhas certas, eu orava pela Luna desde quando ela nasceu. E já oro pela Laura. Já oro pela Laura, tem 6 anos. E já declaro sobre a vida dela que ela vai casar. Aleluia.
eu já oro pela Júlia. Eu já guardo ela em oração. E eu já falo pro Senhor, o varão dela está guardado. Glória a Deus. E hoje eu falo pra Amanda às vezes, mãe, ai, tem dias que é tão difícil. Eu falei, filha, não esquenta. O seu varão, ele vai chegar. Que eu não aceito que você case com um homem do mundo. Eu não aceito que você case com qualquer um. Eu não aceito que você sofra. Mas a escolha vai ser sempre sua. E aquele não aceitar é um lugarzinho de entrega. Entregar o seu tempo. Entregar o teu coração a Deus. Falar para Ele que você confia nele. E hoje eu entro nesse lugar e eu falo, Senhor, eu confio que a Amanda vai casar com o varão perfeito. E aí ela, mãe, tá tão difícil, não sei o que. Eu falo, filha, fique em paz. Se Deus tiver que arrancar as asas do anjo lá, porque tá tomando na terra, ele vai arrancar. E ele vai descer esse anjo para casar com você. Porque eu não aceito menos que isso. E eu me aproprio desse lugar de intercessão, de cobrir as minhas filhas, de guardar a minha casa. E eu quero ensinar isso para você que é mãe, que o seu filho ou sua filha talvez não esteja no lugar que você gostaria que estivesse. Glória a Ainda não Deus. está. Você não tem noção do poder que tem no clamor de uma mãe. É verdade. E a Amanda, ela começou a entrar em caminhos que não me agradavam e não agradavam a Deus, e olhava para aquilo e às vezes tudo que ela queria era a minha aprovação. E eu falava, a escolha é sua, a aprovação não. E eu não negocio o princípio, eu não negocio. E ela ficava com raiva de mim, ela brigava, foi uma das piores fases da nossa vida. Mas eu peguei firme. Eu não abri mão daquele lugar. E graças a Deus ela está aqui esperando. Glória a Deus. E como eu disse, nem que o anjo tem que ter suas asinhas decepadas lá em cima para casar com as minhas filhas. Eu intercedo por elas. Eu guardo elas em oração. Eu vejo a mão do Senhor sobre a vida da Amanda, sobre a vida da Júlia e sobre a vida da Laura. E aí, se o seu filho está no mundo hoje, deixa eu dizer uma coisinha interessante. Eu aprendi. Eles podem até, eu até postei isso no meu WhatsApp. Eles podem até rejeitar o que você disse, não aceitar. Eles podem retrucar, pode falar o que for. Mas se tem uma coisa que eles não podem impedir de chegar, é a tua oração de mãe. Aleluia. Então, Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a sabe, Deus. se os seus filhos não estão vivendo aquilo que você entende que é de Deus, que era para eles estarem vivendo e não estão, eu quero convidar você nessa noite a ir para esse lugar. Em nome de Jesus. Assim como Ana, ela entregou Samuel no templo. Assim como Ana entregou Samuel, ela gerou antes. Ela gerou com lágrimas, ela gerou em prantos. Então nessa noite, que você tome posse desse lugarzinho de entrega. Amém, Jesus. Onde você plante sementes. Você não está vendo, o cenário não está como você gostaria que tivesse. Mas não desiste não, vai plantando sementes. Uma hora Deus Glória faz, a no Deus. tempo dele Verdade. ele faz. No tempo dele ele traz de volta. E eu falo para minhas filhas, vocês podem até pecar. E esse erro eu não vou cometer com a Júlia e nem com a Laura. Eu sempre deixo elas terem as escolhas delas. Mas eu continuo aqui plantando sementes. E eu falo para elas assim, vocês podem até desviar. Vocês podem até fazer as coisas erradas. Mas não vai fazer gostoso. Não vai pecar em paz. Porque lá onde tiver fim de crente, não peca bom.
peca gostoso, não peca em paz. Se tem uma mãe intercedendo pelo filho, você pode esquecer. Eu falo, ó, vá brigar com Deus se você nascer crente. Se vocês tivessem nascido no mundo, tudo bem. Mas vocês nasceram aqui, vocês têm o Espírito Santo. E uma hora essa chama ela é ativada. Uma hora, onde elas estiverem, onde os seus filhos estiverem, eles serão tocados. Eles serão constrangidos pelo amor do Senhor. Eles serão alcançados pelo amor do Senhor. Então, para solteiras, nessa noite eu quero que você assuma o seu lugar, que você entre nesse lugar de entrega. Porque você não vai ser feliz se você não entregar, se você não confiar. E eu vim aqui para testemunhar que a nossa poderosa. Aleluia! Que você pode entregar, que Ele multiplica pães e peixes. Foram 2 peixinhos, foram 5 pães. Uma multidão de 5 homens se alimentaram. E a Bíblia fala que ainda sobrou. E Jesus ainda mandou juntar para que não desperdiçasse. Quais são os peixinhos que você tem aqui nessa noite? Quais são os pães que você tem? Eu quero que você coloque de pé no seu lugar. O Espírito Santo, Ele convida nós nessa noite a tomar posse desse lugar, a entrar nesse lugar. É onde não devemos tirar os olhos, é de onde a gente não deve sair nunca. É entrar nesse lugar onde você entrega, onde você confia. O Espírito Santo está falando com você nessa noite, amém? Por um minuto eu quero que você medite aí na sua vida. Eu não vou chamar você aqui à frente, mas de alguma maneira você vai responder a Jesus, porque Ele está aqui nessa noite, amém? E Ele está convidando você, Ele está convidando mulheres aqui nessa noite a entregar os 5 pães e os 2 peixinhos, para vocês verem o poder da multiplicação. Que Jesus, Ele não mudou, Ele continua sendo bom, Ele continua fazendo. Olha aí no seu lugar, tem um minuto para Ele agora. Qual a área da sua vida? É ser esposa? Você precisa entregar nessa noite? É entregar o seu silêncio? Porque o Joel, ele brinca, às vezes ele fala que eu sou bruxa. Ele fala que eu sou mimadinha de Jesus. Porque tudo que eu quero, tudo que eu peço, tudo que às vezes eu nem peço, Jesus faz. E muitas vezes Jesus usa a vida dele para comprar alguma coisa e trazer para mim. Eu falo, nossa, eu nem estou orando. Ele falou, com certeza você está orando. E caminha comigo, sabe? Os filhos de Jesus na minha vida acompanham. Então, quando você assume esse lugar, porque com o seu marido você nunca vai ganhar na força do braço, esquece. Você nunca vai ganhar a luta batendo de frente com ele. É no silêncio. Quando o seu marido levantar a voz para falar algo e você não concordar, não bate de frente, não. Vai para o seu lugar. Vai para o seu quarto. Fecha a sua porta. E clama ao seu Pai, que Ele vai te recompensar. Quantas vezes eu me desentendi com coisas que eu não concordava e eu falei, Deus, está errado isso. Só que na frente dele eu me calava e falava, tá bom, amor, tá bom. Tudo bem, se você acha assim, tá bom. E eu ia pro meu quarto e eu falava, Senhor, não tá certo. Não é assim. Me ajuda. Não dava meia hora, eu já voltava pedindo perdão, falando, amor, você tem razão, você tá certa, vamos seguir o seu jeito. Não bate de frente com o seu esposo, não. Ele é o cabeça, ele é alguém
alguém que Deus colocou na sua vida para guiar a sua vida, amém? Assina no teu lugar. Aleluia. Eu vou deixar a pastora orar para a gente encerrar o meu tempo, eu já ultrapassei. Mas eu quero que você, com seus olhos fechados, fala com ele agora, porque ele está aqui, eu não tenho dúvida disso. Eu sinto a presença dele aqui desde o início. Aleluia. Ele está aqui e ele te chama de filha nessa noite. E ele fala: filha, entrega para mim. E entra nesse lugar.